Oi, oi, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Uma satisfação mensurável ter você aqui mais uma vez conosco, abrindo mais um programa Opinião na sua TV Pantanal, hoje quinta, né? Dia 3 de abril de 2025. Como vai? Vai bem? Eu torço para que você esteja bem, sabe? E também torço para que você se mantenha bem. Nós aqui, a gente se esforça a partir desse momento. A gente se esforça toda hora, sempre, não é? Mas quando começa o programa, mais ainda, porque a gente faz de tudo para que você se mantenha informado, fique mais informado, termine o seu dia melhor informado. Hoje, por exemplo, está aqui ao meu lado essa moça, que estava me falando que a idade dela, que eu não acreditei, nossa caríssima doutora Ana Emília Sotero. Ela, daqui a pouquinho eu falo a idade dela, se ela permitir, tá? Vai falar aqui conosco, ela veio mais uma vez, ela esteve com a gente aqui já, foi uma ótima entrevista, por isso que eu a convidei. Porque a doutora Ana Emília, ela continua, inclusive, nessa mesma seara, assessora técnica multidisciplinar da C-Mulher MT, C-Mulher Mato Grosso. Aliás, que é um trabalho primoroso que tem à frente nossa querida doutora Maria Erotides também, que eu estou esperando aqui, ó. Faz hora que eu estou esperando a senhora aqui, viu, doutora Maria Erotides? Eu não pedi esperança não, uma hora a senhora vem aqui. Eu vou pedir para certas pessoas dar uma força lá e convencê-la a vir. Mas enfim, doutora Ana Emília está aqui, a gente vai conversar muito, porque você sabe que no mês que passou, o programa Opinião dedicou todo mês a entrevistas com mulheres, só vieram mulheres aqui ao programa, e a gente quis, com isso, né, não só pelo lado simbólico, mas de fato mergulhar mais a fundo nas políticas, no debate propriamente em defesa da mulher, nas políticas para a gente combater essa violência que nos enoja, nos envergonha, que a cada dia tem aumentado, que é a violência contra a mulher. A gente vai vencer. Pode escrever aí, a gente vai vencer, se a gente se unir, a gente vai vencer isso aí. Mas depende de todo mundo, não é só o poder público, o poder judiciário, não, as forças policiais, não, todo mundo, inclusive você que está aí assistindo, não é, que acha que não é contigo, que você não tem nada a ver, que não deve meter a colher na briga de marido e mulher, aí que você se engana. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, inclusive, aqui com a nossa caríssima convidada, mas eu quero cumprimentar meu indispensável amigo, professor Lorenberg, que eu descobri agora, também foi professor de Ana Emília. De quem que Lorenberg não foi professor? Todo mundo que vem aqui já foi, não está dando para suporte. Estou brincando, Lorenberg. Lorenberg realmente é muito querido e tem uma história aí também, né, que, especialmente pela Unic, onde ele já lecionou muito, né, e tem muita gente, inclusive, que está no poder público hoje, que já passou por orientação na sala de aula com Lorenberg. Boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Paulo, eu sou um felizardo, porque eu tive a oportunidade e a sorte de ter muitas pessoas generosas e fantásticas perto de mim. E uma delas está aqui do meu lado. Uma delas está aqui, né? Você tem Brasil no nome também, doutora Ana? Boa noite. Só para o pessoal colocar o nomezinho certo lá no rodapé, é Ana Emília Sotero só, né? O meu nome é enorme, né? Então eu só uso o último nome, que é Sotero. Sotero. Então só Sotero, viu, Boca? O Boca está perguntando para mim aqui, ela tem Brasil no nome? Deve ter Brasil, Paraguai, Uruguai, deve ter um monte de... Mas ela fica só no Sotero. Boa noite, bom tê-la aqui, satisfação em recebê-la pela segunda vez aqui, viu? Boa noite, a alegria é toda minha, que bom estar aqui de novo, que bom revê-lo. Que bom rever o professor Lorenberg, que faz me lembrar 20 e poucos anos atrás, nos bancos da Unic. Foi meu orientador no meu TCC, que já naquela época, em 2001, 2002, a minha
o meu trabalho de conclusão de curso foi dentro da Constituição, os tipos de família, né? Então, naquela época, já começávamos a falar de vários tipos de família, além da família tradicional. E o professor Lorenberg foi meu orientador e nunca vou me esquecer. Então, uma satisfação muito grande estar com vocês novamente. Satisfação toda nossa. Eu vou perguntar, o Lorenberg lembrou ontem, o professor Lorenberg, alguém que esteve conosco ontem, quem fez? Eu não lembro quem veio ontem, rapaz, estou ficando velho. Quem que veio ontem aqui mesmo? Não, quem veio... Ontem? Quem que veio ontem aqui? Você falou do... Hã? Ah, foi o doutor João. Ah, o João que deputado veio. doutor João. Que foi anteontem que você falou, não sei, que ele falou, que lembrou de uma sala que tem lá no Tribunal de Justiça, Poder Judiciário. Ah, foi anterior, foi com uma senhora que teve aqui, uma moça que teve aqui. Lá no Tribunal de Justiça tem um núcleo de atendimento aos servidores, às servidoras do Tribunal de Justiça. Então O é isso, núcleo né? chama Thaís Machado. Esse que é o ponto da minha primeira pergunta, ao cumprimentá-la. Como é que está isso hoje lá? Porque eu me fico imaginando se todos os poderes, todas as instituições tivessem uma sala, um núcleo, para propiciar esse tipo de atendimento, né? Foi alguém da Segurança Pública que você foi? Foi na segunda-feira que teve aqui. Foi da Maria da Penha, moça da Maria da Penha, não foi? Isso. A coordenadora da Maria da Penha? Exatamente. Denise, capitã Denise? Não, a capitã Denise veio, mas ela não deu entrevista. Quem deu foi a Suelen, não, a coordenadora do Estado, que é a nossa... Não sei quem que é hoje. É, a Tenente Coronel Ludmila. Ah, Ludmila, tá. Ela veio aqui, aí Lorenberg perguntou isso, né, fez lembrança, alusão aí a essa sala que tem, a esse núcleo que tem lá no Tribunal de Justiça, no Poder Judiciário. E eu gostaria de pegar isso como gancho. Como é que está isso lá hoje? E o Ser Mulher, como anda, as novidades, as ações, enfim. Como é que foi esse março de 2025, no trabalho de vocês lá, capitaneado pela nossa querida doutora Maria Erotides? Foi intenso. Bom, o núcleo é um núcleo de atendimento às servidoras e magistradas vítimas de violência doméstica familiar. E servidoras inclui comissionadas e terceirizadas, né? Esse núcleo, ele nasceu uma ideia da desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que era nossa coordenadora até dezembro do ano passado. Depois, então, a partir de janeiro desse ano, retornou a desembargadora Maria Erotides. A ideia partiu da seguinte premissa: olha, nós estamos preocupadas, estamos atendendo as mulheres vítimas de violência doméstica familiar no Estado, criando as redes de enfrentamento nas comarcas. E nós? As nossas também, certamente, são vítimas de violência doméstica. Então, assim, iniciou-se o grupo, a ideia do núcleo. E quando foi em janeiro, se não me falha a memória, 18 de janeiro de 2023, a Thaís foi assassinada, junto com o namorado, né, pelo então filho do Carlos Bezerra, né? Sim. O nome do rapaz é Carlinhos, né? Carlinhos Bezerra. Isso. E Thaís era a nossa colega, era servidora de carreira e foi gestora da violência doméstica, tanto em Cuiabá quanto em Várzea Grande, nas varas de violência doméstica especializada, né? E aí, quando aconteceu, a desembargadora Clarice era, então, a nossa presidente. O núcleo estava recém-criado, né? E aí a desembargadora, em homenagem a Thaís, nominou o núcleo Thaís Machado. Esse núcleo, ele faz parte da Ser Mulher, que é a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência do Poder Judiciário, em Mato Grosso. Todos os tribunais de justiça têm essa coordenadoria. Então, ele faz parte da nossa coordenadoria, né? E ele é composto de psicólogas, de uma advogada e de uma outra colega que é o setor administrativo do núcleo. Eu não vou saber dizer exatamente,
mas desde que o núcleo foi criado, até dezembro do ano passado, mais de 400 mulheres do Poder Judiciário passou pelo núcleo Thaís Machado. Esse núcleo ele tem um diferencial. As psicólogas fazem o tratamento terapêutico para as mulheres vítimas de violência do Poder Judiciário. Então, elas têm terapia dentro do núcleo, numa questão de atendimento às vítimas de violência doméstica. A senhora falou um número aí que se a senhora não estiver enganada nesse número aí, eu vou ficar mais estarrecido ainda do que eu já estava, que achei que fosse menos do que isso. Mas nós estamos falando das mulheres do Poder Judiciário de Mato Grosso. 400 mulheres, mais de 400. Mais de 400 mulheres. Vítimas, foram vítimas, de algum momento foram vítimas. Sim, ou de violência psicológica, de violência sexual. Tipo, um dos 5 tipos. É muito, mesmo assim, mesmo que seja o estado inteiro, é muito. Mas é muito. Eu tenho a missão dada pela desembargadora Maria Aparecida e agora reforçada pela desembargadora Maria Herotides, de criar nas comarcas de Mato Grosso, agora em todos os municípios, uma determinação da desembargadora Maria Herotides, a rede de enfrentamento à violência doméstica familiar. Esse trabalho nós estamos realizando desde março de 2022. Quando nós iniciamos em março de 2022, existiam somente 6 redes criadas, implementadas em funcionamento em Mato Grosso. Hoje nós estamos chegando perto de 60. E, além da criação das redes junto com o Poder Judiciário e demais instituições, eu também ministro a primeira capacitação, objetivando o acolhimento humanizado e o atendimento especializado para a mulher vítima de violência. E desde as minhas reuniões com o sistema de justiça, com a sociedade civil organizada, com o Poder Executivo Municipal, Poder Legislativo Municipal, eu tenho ouvido tanto dos delegados e delegadas, promotores e promotoras de justiça, juízes e juízas das comarcas, que o número de procedimentos nas comarcas de Mato Grosso, o percentual é de 70%. É muito alto. No final de semana, chega a 90%. A cada 5 custódia, 4 violência doméstica. Há 3 semanas atrás, domingo atrás, eu conversei com o Dr. Geraldo Fidelis. Um outro assunto, eu liguei para ele, era 13h, no domingo, e aí ele falou para mim assim, Ana, eu fiz 10 custódias agora de manhã, 6 violência doméstica. Então, o número é altíssimo. Tanto que, infelizmente, nós somos o primeiro estado em feminicídio. O número é muito alto, é estarrecedor. As mulheres morrem com requinte de extremo requinte de violência, e é preocupante. Não, como não? Esses números por si só já revelam isso, né? A preocupação, e a gente tem que encarar isso com seriedade. A Paulo está dizendo que não está havendo seriedade, especialmente por parte do poder público, nesse enfrentamento. Eu entendo que sim, que está havendo seriedade sim. Talvez, e aí eu levanto uma dúvida, pode não estar sendo suficiente, tem que ter mais força isso. E a força, eu continuo achando que vem não só do poder público, vem de cada um de nós, de todos vocês, você que está assistindo aí, que pensa que não tem nada a ver, de repente aquela briguinha que você está presenciando aí na sua vizinhança, pode ser uma coisa terrível, incrementar ainda mais esse cenário sombrio que nós temos aqui no estado, esse ranking, e você fazendo uma denúncia, e detalhe que você não precisa identificar a sua identidade, você será preservado. Você vai estar acionando aí alguma força policial que vai tomar algum tipo de providência, né? De repente, pode ser a diferença entre a vida e o lado sombrio, que eu não vou falar o nome da coisa. Então, assim, todo mundo, né? 180, me ajuda a lembrar aí, doutora, tem o 180... 190. O 190 que é o conhecido, né? Que cai no CIOSP lá. O 180 é o nacional, Aham. né? E também costumam
disponibilizar o Disque 100, que é o Disque de Direitos Humanos, né? Mas específico a violência doméstica é o 180 e 190. Marcou aí, né? Então, faça a sua... Não fique calado, não, porque o seu silêncio pode custar a vida de alguém. Anota o que eu estou te falando aí. Anota que eu já andei fazendo aí um tempo, já contei essa história aqui já, que eu já andei botando o dedo na ferida aí. Mas tem que fazer, porque senão... E detalhe, quando eu fiz isso, para o meu prazer, para a minha alegria, a pessoa que estava sofrendo violência, não é, de alguma forma recebeu um lampejo de justiça, no sentido daquele agressor estar preso e essas coisas todas, né? Eu falo lampejo porque aquelas cicatrizes, não só no corpo, no rosto, ficam impregnadas na memória, né? Alguém que passou por uma tortura, algum tipo de violência aí, que aquilo para esquecer, suponho eu, né? Vai demorar um pouquinho. Professor Lorenberg, por favor. Assessor, antes de mais nada, registrar a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-la mais uma vez aqui conosco, nesse nosso bate-papo, e eu, particularmente, muito feliz em revê-la. Obrigada. Assessora, eu vou pedir uma gentileza para a senhora logo no começo da minha intervenção, até para ajudar o amigo telespectador que possa existir entre eles alguém que não entende direito, e eu gostaria que a senhora conceituasse, ou dissesse o que é um ou o que é o outro, ou se é as duas a mesma coisa. Violência doméstica é a mesma coisa que violência de gênero, ou trata-se de duas situações distintas? Se são distintas, a senhora poderia falar a respeito de cada uma delas, para que o amigo telespectador possa entender e diferenciar as duas? Obrigada, professor, pela pergunta. Mas antes de responder a sua pergunta, eu quero dizer que Paulo está certo quando fala, e isso comentei agora à tarde com a desembargadora, eu tive uma reunião com ela antes de vir para cá, eu comentei com ela uma das grandes dificuldades que nós temos, que é trazer a sociedade civil para dentro das redes. É muito difícil a sociedade civil organizada entender que violência contra a mulher é problema nosso, problema meu, problema seu, problema nosso. Em nenhuma família a violência doméstica está impedida de acontecer. Nenhuma. Né? Da família abaixo da linha da pobreza e família extremamente abastada. Né? Infelizmente, a violência doméstica é extremamente democrática. É democrática no pior sentido da palavra. Sim, em qualquer família ela acontece. Então, é um problema nosso. E uma das dificuldades que a gente tem na constituição, na composição da rede, é a presença da sociedade. Né? E aqui eu falo das igrejas, que me preocupam muito, né? Das empresas. Em algumas redes, nós temos lá o CDL presente. Né? Agora, nós tivemos no norte de Mato Grosso, Colíder, aquela região lá, foi a 4ª comarca onde nós tivemos a presença de uma liderança religiosa. Estava um padre. Numas outras 3 oportunidades, estava um pastor, uma outra tinha uma pastora, um pastor e um padre, que foi em Nortelândia, e uma outra teve um pastor. Nós estamos beirando 60 redes. E eu estou falando que 4 estavam presentes. Então, igreja, Rotary, Lions, maçonaria, universidades, faculdades, são instituições muito tímidas. E isso é um problema nosso. Nós temos que nos unir ao Estado. Quando eu falo Estado, eu falo em poder municipal, em poder estadual e federal. Nós temos que nos unir ao Estado, porque o Estado sozinho não chega a lugar nenhum. Então, nós temos que nos unir. Então, eu agradeço por essa sua intercessão, dizendo que a questão da violência doméstica realmente é um problema também da sociedade civil. Todo mundo, né? Agora, vamos para a sua pergunta.
é bem distinto, são duas situações diferentes. Violência de gênero é violência contra a mulher pelo simples fato dela ser mulher. E até eu uso um exemplo. Se a Maria está saindo da igreja, está caminhando na rua, e passa o José, ou de carro, ou de bicicleta, imobiliza a Maria e estupra a Maria, isso é violência de gênero, violência contra a mulher. O homem não sofre violência de gênero por ser homem, né? Um homem que sai à rua só de shorts, né, sem camisa, fazendo uma caminhada, ele não corre nenhum risco de chegar alguém, passar a mão nele ou, né, mobilizá-lo, né? Se for mulher, sim. Então, isso é violência de gênero. Quem sofre violência de gênero é a mulher pelo simples fato de ser mulher. Violência doméstica e familiar. Tem que ter havido ou estar havendo um relacionamento íntimo, emocional, ou ter havido ou estar havendo coabitação, né? A vítima sempre será mulher. Sempre será mulher. E aqui, quando eu falo mulher, eu não estou falando somente mulher do gênero feminino, eu estou falando de mulher trans e travesti, que também estão amparadas na Lei Maria da Penha, né? Então, a vítima sempre será mulher. O autor da violência doméstica pode ser autor ou autora, pode ser homem ou mulher, né? A nossa empregada doméstica, se ela for vítima, dentro do ambiente onde ela trabalha, por patrão ou pela patroa ou por alguém daquela família, ela está amparada na Lei Maria da Penha, porque ela tem um relacionamento com as pessoas que estão ali naquela casa, né? Então, são duas coisas bem distintas, né? E a Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, ela fala também da questão de gênero. Por isso que, se prestarmos atenção nos crimes de feminicídio, geralmente as mulheres são mais afetadas, as vítimas são mais afetadas no rosto e nos seios, que é um local importante para nós mulheres, né? São sinais da feminilidade, né? Doutora, a gente vai continuar falando sobre isso, inclusive nessa mesma seara, na mesma pegada, daqui a pouco após o intervalo comercial, porque eu tenho que ir para o intervalo, só que antes do intervalo comercial, olha só, você sabe que os tempos são difíceis aí na questão do controle, muita gente está com problema de saúde por conta de dengue e chikungunya. A Prefeitura de Cuiabá tem um recado para você. Pessoal, atenção para esse recado importante. Vocês já devem ter visto por aí ou até mesmo sentido na pele o seguinte: a dengue e a chikungunya estão pegando pesado em Cuiabá. Os casos dispararam esse ano e a gente não pode dar mole não. E por isso, todo mundo precisa se unir para combater o mosquito. Vire pneus, garrafas, tampe caixas d'água, limpe o quintal e fique de olho nas calhas. É tolerância zero com os mosquitos e a água parada aí na sua casa. Achou foco na vizinhança? Denuncie ligando ou mandando o WhatsApp no 6533186058. E atenção, sentiu febre alta, dor no corpo ou atrás dos olhos, procure logo uma UBS, porque no combate ao mosquito, Cuiabá é o quintal de todos. Prefeitura de Cuiabá. Pois bem, cá estamos de volta com o seu programa Opinião na sua TV Pantanal, não é? A gente está recebendo aqui hoje a advogada, assessora técnica lá do Semulher, nossa caríssima Ana Emília Sotero. Eu falei da idade dela lá e tem gente perguntando no zap para mim aqui, você não falou a idade, tem gente que é curioso, né? Mas tem gente curioso. Eu falei assim, a idade dela, não... Aí eu não falei, né? De propósito eu não falei. E ela disse, pode falar. Eu não falei, ela está com 68. Daqui a pouquinho ela faz 69, em maio, né? 7 de maio.
Aí, ó, já que está pedindo presente já aqui, vai fazer uma festança lá e vai convidar nós para a gente ir. Lorenberg vai, eu também vou. Então, 68 que ela tem, viu? Não parece que ela está todo tempo, vai todo evento que tem, ela está lá palestrando, e, enfim. Nossa caríssima Ana Emília. Olha só, GD, que é o Gazeta Digital. Dá um clique aí, ó, www.gazetadigital.com.br, tem informações excelentes, quentíssimas para você. Por exemplo, o governador Mauro Mendes, do União Brasil, ele acredita que o, aspas, tarifaço imposto pelo presidente norte-americano Donald Trump a outros países deve gerar uma, aspas, confusão mundial e também inflação geral. O gestor estadual defende que a lei de reciprocidade seja mantida para, aspas, tratar os outros como eles nos tratam. Aí ele segue dizendo o seguinte: o Trump está causando uma grande confusão mundial. Aonde isso vai parar? Muitos analistas tentam adivinhar, mas ninguém consegue enxergar um cenário positivo com essa estratégia. O Trump está nesse momento a desencadear uma desordem na economia mundial e também um aumento da inflação em todos os países para que ele possa arrecadar mais lá, no caso nos Estados Unidos, né? Fecha aspas, criticou o Mauro Mendes durante entrevista nesta quinta-feira. E ele ainda afirma que a atitude de Trump tem assustado o mundo e as ações americanas trarão consequências para os consumidores de várias partes do planeta. Ó, dá um clique aí, essa posição do Mauro Mendes é um dos destaques do Gazeta Digital, não é? E, além disso, além dessa aqui, tem outras tantas, tem de economia, tem de polícia, política, cotidiano, cultura, esportes, GD, www.gazetadigital.com.br. É Lorenberg, a atitude do presidente norte-americano é um nacionalismo exagerado, é um bairrismo. Eu sei que ele está explicitamente compenetrado nessas ações aí que visam fomentar, não é, a economia americana. Só que aí tem os parceiros, né? E aí ele quer, enfim, com essa nova estratégia lá, se de fato for colocada em prática, e parece que vai ser, já foi, ontem foi o dia D para ele, para isso, né? Lá, dia 2, startou em nível mundial isso aí, as relações comerciais com os Estados Unidos da América. Você acha que o Mauro Mendes está certo? Meu amigo Paulo e amigo telespectador, duas observações só. A primeira delas, para dizer que neste particular, sobre as tarifas aplicadas pelo governo estadunidense, o governador Mauro Mendes está corretíssimo. Corretíssimo. Sem nenhuma vírgula a acrescentar às críticas que ele fez. A segunda observação, por que o presidente estadunidense tomou essa atitude? Primeiro, para alimentar o seu conjunto do eleitorado. E o segundo, para romper o déficit da balança comercial estadunidense, que está em mais ou menos, se não me falha a memória, 149, 150 bilhões de dólares. Há um déficit gritante dos Estados Unidos. E ele quer diminuir esse déficit. Só que tem um problemão aí, amigos. Qual que é o primeiro grande problema? Quando ele taxa países que historicamente são amigos e parceiros comerciais, como por exemplo o Canadá, como por exemplo o México, que ele taxa em 20%, 25%. 25%.
com a Europa, que são países historicamente parceiros dos Estados Unidos. Aí o amigo pode perguntar, mas para aí, professor, por causa do déficit, os Estados Unidos compram mais do que vendem, amigos. Aí que está a questão. Mesmo taxando os produtos que os Estados Unidos compram, não vai aliviar as coisas nos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque você não constrói uma fábrica com 10 dias. Você não constrói uma fábrica com um mês, com 2 meses, amigos. O que vai acontecer? O preço daquele produto que vem da Europa para os Estados Unidos, que vem do Canadá para os Estados Unidos, do México para os Estados Unidos, ficam mais caro. A razão disso provoca a alta da inflação nos Estados Unidos. É aí que está o problema. É aí que dá a impopularidade do presidente. Com relação ao Brasil, o Brasil é o que menos sofre com isso. Vou dar 2 exemplos só muito rapidamente. O primeiro, ao contrário de 20% da Europa, nós ficamos com 10% só. Só que acontece, veja, amigos, o Brasil vende menos para os Estados Unidos do que compra. Há uma diferença, diferente da Europa e diferente do Canadá e diferente do México. Percebe a diferença, amigos? O Brasil vende menos para os Estados Unidos do que vende a Europa, do que vende o Canadá, do que vende o México. Ok. Simples. Dá um clique aí no GD, tem mais detalhes sobre essa notícia aqui, não é, do Trump. Deu a louca no Trump lá. Já taxou o nosso aço em 25%, rapaz. A turma do aço aqui, as indústrias aqui estão em polvorosa por conta disso, inclusive. Voltamos aqui nessa entrevista de hoje com a doutora Ana Emília. Estou olhando aqui uma colinha que a Caroline colocou aqui. Doutora, políticas públicas, eu vi tanta coisa esse ano, vou fazer uma provocação aqui, mas saudável. Eu vi relatório do Tribunal de Contas sobre a violência contra a mulher, eu vi um também da Defensoria Pública, eu vi alguns relatos também lá do próprio Tribunal, Poder Judiciário. Tem um vasto material já, um raio-x sobre a violência contra a mulher no estado de Mato Grosso. Eu gostaria de saber se já não está na hora de a gente que eu falo, poder público principalmente, estratificar, colocar em prática aquilo que está desenhado cientificamente nesses relatórios seríssimos. O Tribunal de Contas, então, falta psicólogo nas unidades de saúde no interior, falta um trabalho mais profícuo dos prefeitos, enfim. Já não está na hora de a gente, o próprio Poder Judiciário, dar uma cutucadinha maior e cobrar isso, exigir que tenhamos isso colocado em prática, se não de imediato, mas, por exemplo, daqui a pouco o governo ou os próprios governos municipais ou o governo estadual vão preparar suas peças orçamentárias para o ano seguinte. Não é hora de colocar isso já como uma meta? Bom, bora lá. Bora lá. Primeiro, o ano passado foi sancionada a Lei 14.889, é uma lei federal. Essa lei, o resumo dela é o seguinte: todos os municípios do Brasil têm que ter plano de metas para coibir o enfrentamento à violência contra a mulher, tem que criar redes de enfrentamento à violência doméstica e familiar. As redes de atendimento, todos os municípios têm. Os serviços estão nos municípios. Assistência social, saúde, educação, habitação, etc. Então, prioritariamente, a mulher vítima de violência ela é atendida na assistência social e na saúde. E educação é de extrema importância, porque você só vai ver a violência contra a mulher diminuir através do trabalho em rede e através da educação, informação e conhecimento. Bom, então essa é uma situação. Essa lei diz que o município que não tiver
plano de metas que não tiver programas para enfrentamento à violência e nem rede instituída, até 30 de junho de 2025, ele não terá direito ao recurso federal para aplicar em segurança pública. Essa é uma situação. A outra situação, aí eu vou falar da Ser Mulher, a desembargadora Herotides determinou que nós, da Ser Mulher, iremos auxiliar, através das comarcas, que são 79, criar redes de enfrentamento nos municípios de Mato Grosso. Porque as comarcas são compostas por município. 1, 2, 3, 10. Então, a partir do dia, acho que 10 de março, intensificou-se, porque era a Semana da Justiça pela Paz em Casa, intensificou-se junto aos juízes do interior, juízes e juízas, a criação das redes. Então, essa é uma situação. A outra situação que nós estamos vendo, até por provocação do Tribunal de Justiça, né, aquela auditoria operacional, iniciou-se por uma solicitação da Associação Brasileira das Mulheres da Carreira Jurídica. Nós fomos até o presidente do tribunal, o presidente Sérgio Ricardo, e pedimos que a Escola de Contas elaborasse, né, e executasse um curso sobre o orçamento público. Porque nós queremos saber, nós mulheres queremos saber, aonde que a gente aparece, né, no orçamento do Estado de Mato Grosso. Até para a gente conhecer, fiscalizar e cobrar. Né? Não se faz política pública sem orçamento, sem financeiro. Não se faz. Sim. E política para as mulheres, infelizmente, não é só em Mato Grosso, é no Brasil inteiro, porque todos e todas nós somos resquício de uma educação machista e patriarcal. Política para as mulheres não tem o mesmo peso que política de direitos humanos, assistência social, saúde, quando deveria ter. Né? Então, nós estamos vendo esse movimento, né, na questão do orçamento, através do curso, através de discussões. Amanhã, por exemplo, vai ter um evento na SEDUC, capitaneado pela Secretaria de Fazenda, justamente nessa questão do orçamento mulher que o governo do Estado criou, né, e que nós estamos debatendo, fomentando e discutindo, e, paralelo a isso, tem a questão do curso de orçamento, né, orçamento mulher lá no Tribunal de Contas. É uma preocupação que temos que ter, porque para diminuir a violência contra a mulher, somente através da informação e do conhecimento. Porque a violência contra a mulher começa dentro de casa, né? E desde cedo. Então, nós precisamos mudar a mentalidade dessa mulher vítima, que muitas vezes ela não se sente vítima, porque naturalizou. A vida inteira ela viu uma mãe ser vítima de violência doméstica, a mãe nunca fez nada, é assim mesmo, é seu marido, né? Então, é uma questão de criação e educação. Nós temos que mudar a mentalidade deste autor da violência doméstica, né? Por isso, os grupos reflexivos para os homens, que é uma determinação do CNJ, que acontece, está acontecendo paulatinamente dentro dos fóruns, né, do interior do Estado, reuniões com esses autores, para que eles tenham palestras, roda de conversa com os profissionais psicólogos e assistente social do fórum, para que eles tenham esse entendimento que o delito que eles cometeram contra a mulher deles é crime, porque na cabeça deles não é minha, eu posso fazer o que eu bem entender. Né? Então, nós precisamos também ter esse olhar para o agressor, que não é mais agressor, agora é autor da violência doméstica, e também precisamos, através das capacitações, mudar a mentalidade de quem atende as mulheres vítimas de violência. Isso é importantíssimo, é o front, né? Sim. Sim. A recepção, o primeiro contato. O acolhimento, né? Acolhimento. O atendimento. Né?
Porque, como eu disse, não estamos falando só de mulheres de sexo feminino, nós estamos falando de trans e travestis. Então, é todo um conjunto que precisa ter orçamento para poder fazer as capacitações. Começa pelo orçamento, né? Entendeu? Então, nós estamos trilhando um caminho que a gente está com fé, né? E tem certeza que é o caminho certo. Eu vou chamar o Lorenberg para a próxima pergunta, só que depois do intervalo, tá, Lorenberg? Porque senão ele pergunta agora, eu vou ter que interromper, porque eu tenho que ir para o intervalo. Aí a gente já volta com a pergunta do professor Lorenberg aqui, a nossa Ana Emília, que continua com a gente volta no instante só. Pois bem, cá estamos de volta aqui, programa Opinião na sua TV Pantanal. Como eu prometi, professor Lorenberg, abrindo o bloco de perguntas a doutora Ana Emília Sotero. Sotero, não é solteira, o marido dela está aqui, inclusive. Sotero, ela está aqui. Professora, por favor. Assessora, eu gostaria muito de uma reflexão da senhora, até para aproveitar trechos das respostas anteriores, sobretudo no segundo bloco, quando a senhora falou de falta de orçamento, questão de políticas públicas. E aí eu quero trazer o artigo 3º, inciso ou parágrafo 1º da Lei Maria da Penha, que fala exatamente sobre isso. O artigo 3º fala: serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura. E o parágrafo 1º fala exatamente sobre a tarefa do poder público, a trazer políticas públicas para assegurar a essas mulheres. E aí eu pergunto à senhora, muito mais um pedido de reflexão. De fato, o Estado de Mato Grosso tem cumprido com o seu papel, quando eu falo Estado é todo mundo, não é o governo estadual só, todo mundo, tem cumprido de fato com o seu papel primeiro, que é oferecer essas políticas públicas às mulheres ou não? Olha, me coloca em cada situação. Eu quero saber o seguinte, se dependendo da minha resposta, se amanhã pedirem minha cabeça, vocês vão me dar um emprego. Mas antes de eu responder, eu também queria falar algo uma experiência que passei a semana passada na cidade de Colíder. Desde 2003, eu milito na defesa dos direitos humanos das mulheres. Aprendi com a desembargadora Chelma Lombardi Cato, com quem eu tenho uma grande admiração, respeito, carinho, e um eterno agradecimento. Então, se a minha vida inteira, até hoje, eu sempre militei na questão dos direitos humanos das mulheres, eu não tenho nem condições, emocionais e psicológicas para trabalhar com os autores da violência doméstica. Então, eu sempre digo que essa não é minha praia. Embora eu entenda que é uma política de inclusão, e é uma política de enfrentamento à violência doméstica familiar. Mas os grupos reflexivos para os homens não é minha seara. E a semana passada, eu estava em Colíder, semana retrasada, e a juíza local, a doutora Paula, me convidou para eu participar de um grupo dos autores da violência doméstica, 22 homens. E lá fui eu. Aí eu falei, era um promotor de justiça que iria ministrar uma palestra, e eu falei para a psicóloga que eu não iria falar nada, eu queria ficar só observando. E aí ela me disse que tinha um senhor lá que estava findando o ciclo de palestras, que são, tem um número mínimo de palestras que eles têm que cumprir, porque é uma determinação judicial, é um cumprimento da questão das medidas protetivas, e que era o último dia dele. E aí, quando o promotor de justiça terminou, ele pediu para falar. Era um jovem senhor, seus 35, 40 anos no máximo, e ele disse o seguinte: hoje é meu último dia, e eu estou saindo pensando bem diferente quando eu entrei. As palestras que eu assisti me ensinaram muito e fizeram com que eu refletisse.
que a maneira que eu estava tratando a minha ex-mulher não era correta. Eu estou num novo relacionamento, tratando de maneira diferente e procurando cada dia ser melhor. E daqui a 2 meses eu serei pai de uma menininha. E eu estou muito feliz. E eu me emocionei com isso. Porque é exatamente isso. O objetivo dos grupos reflexivos para os homens é este. Através da informação e do conhecimento, através da educação, a pessoa mudar a mentalidade e a consequente mudança de comportamento. Então, por isso que eu acho que nós temos, sim, que acolher, atender e acompanhar a mulher vítima de violência, mas um outro segmento tem que também acolher e trabalhar para esses homens, e muitas vezes eles precisam de atendimento médico, porque o motivador da violência doméstica é o ciúmes, mas o impulsionador é álcool e droga. Se ele está com problema de álcool e droga, problema de saúde pública, então ele tem que ser atendido. Então, é nesse caminho que eu sempre acredito, que através da informação e do conhecimento e através da rede. Antes, só fazer um adendo aqui, tanto é que faz sentido isso, que os casos de violência contra a mulher aumentam substancialmente no fim de semana, que é onde o sujeito entorta umas, né, e aí acha que é o que pode e acaba agredindo. Ou então na quarta-feira, que é dia de jogo, né? E quando o Corinthians perde. Entendeu? Aí o negócio fica feio. Bom, e agora vamos lá, professor. Nós somos carentes de políticas públicas para as mulheres, e não é de hoje. E eu passei para o senhor que é no Brasil inteiro. Em 2010 a 2015, eu fui a primeira gestora estadual de política para as mulheres do estado de Mato Grosso. A superintendência de política para as mulheres ficava vinculada a setas. Então, a nossa chefe era Roseli Barbosa, que era a primeira-dama do Estado e secretária de Assistência Social. Foram 5 anos e meio de luta, muito sofrimento, porque, como eu disse, nós somos resquício de uma educação machista e patriarcal. E o orçamento, não vou dizer 0, mas quase 0. E eu sempre disse, não é só aqui em Mato Grosso, na maioria dos estados brasileiros. O nosso maior desafio, enquanto militante, enquanto gestora de política para as mulheres, é conscientizar os gestores ou gestoras municipais, estaduais, que política para as mulheres é tão importante quanto saúde, educação, direitos humanos. Nós precisamos de orçamento. No caso de política para as mulheres em Mato Grosso, o que precisa é investimento pesado. Segurança pública. O primeiro braço do Estado que chega numa cena de violência doméstica é a Polícia Militar. Dali vai para a Polícia Civil. Então, nós precisamos, aprendi com eles, efetivo, equipes especializadas, que sejam capacitadas para atender essa mulher. Porque no momento que nós estamos atendendo as mulheres, principalmente o primeiro atendimento, nós poderemos estar dando a ela a chance e a coragem para ela romper o ciclo da violência. Ou, dependendo do tratamento que dermos, nós estaremos selando a sua sentença de morte. Eu posso dar um pitaco? Depende. Vou dar um pitaco aqui. Ele pode não agradar muitas pessoas, mas eu vou dar um pitaco que eu concordo plenamente, já que o nome do programa aqui é opinião, eu vou dar minha opinião. Eu concordo plenamente que tenhamos que ter o investimento no orçamento da mulher, nós temos que ter tudo isso. Concordo plenamente, assino embaixo. Entretanto, mais do que isso, aliás, antes disso, acho que tem que haver um investimento pesadíssimo, uma mobilização ativíssima na educação das nossas crianças.
porque elas, as crianças, o pititiquinho, a pititiquinha, elas são amanhã, ela, menina, vai ser a namoradinha de amanhã, a esposa de amanhã, para que ela não seja a namoradinha vítima de preconceito ou até agressão, ainda que seja verbal, e para que ela não seja uma esposa vítima de violência, qualquer tipo de violência, se ela tiver essa absorção na escola, por exemplo, caríssima doutora Ana Emília, ela vai poder moldar, fazer nascer dentro de si um novo entendimento. Ela não vai permitir que o pai dela agrida a mãe dela verbalmente, quando o pai dela exige que a mãe dela leve a comidinha na mesa para ele, senão ela vai ser xingada. A menininha o menininho não vai permitir, não vai concordar, pelo menos, quando ele, o pai dele, chamar a mãe dela de gorda e por aí vai. Então, se você tem, só para encerrar a minha observação, que petulante observação, se você tem uma equipe, uma Patrulha Maria da Penha, uma Defensora Pública, uma Ana Emília com vasto conhecimento, uma Maria Erotides, nas salas de aula, nas escolas, com palestras, de forma bem clara, bem didática, bem acessível ao conhecimento daqueles pequenininhos lá, eles fatalmente levarão isso adiante. Vão para casa, vão policiar, vão ficar atentos e terão plenas condições de não serem a vítima de amanhã ou o agressor de amanhã. Então, essa é a minha posição, meu pitaco. Olha, eu fico em cólicas, né? Bom, bora lá. Primeiro, aonde que começa a violência contra a mulher? Dentro das nossas casas. 3 minutos. Tudo isso? 3 minutos nós temos para encerrar o programa. Quando nós ainda não damos e deveríamos já estar dando para nossos filhos e filhas os mesmos direitos, os mesmos deveres, as mesmas oportunidades. Temos que tratá-los, os filhos e filhas, da mesma forma, a partir dentro de casa. Ensinando respeito, boas maneiras, tudo começa dentro de casa. Dentro de casa. Muito bem. Escola, concordo com você em parte. O Ser Mulher tem um projeto chamado Ser Mulher e a Lei Maria da Penha vai à escola. A psicóloga, o assistente social e o psicólogo vão nas escolas municipais, estaduais, particulares de Cuiabá e Várzea Grande e ministram palestras para pré-adolescentes, adolescentes sobre namoro legal, essas questões, mais afetam a violência doméstica na adolescência. Concordo com você, tem que ir para a escola sim, mas nós temos que, antes de entrarmos para a sala de aula, nós temos que trabalhar o corpo técnico, professores, professoras, do vigia ao diretor ou diretora daquela escola, pais e mães de adolescentes e crianças daquela escola. Aí sim, quando os adultos, formadores de opinião e que criam essas crianças e esses adolescentes estiverem com o mesmo entendimento, a gente entra na sala de aula. Porque se fizermos o contrário, essa criança certamente terá um professor não capacitado e não sabe como lidar com a situação, sexista, homofóbico, preconceituoso, antimachista, certamente. Vai chegar em casa e vai dizer para o pai e para a mãe, olha, hoje foi um homem lá na escola e falou sobre sinais de trânsito. Olha, pai, não pode, vermelho não pode avançar, o verde segurar, não tem que usar cinto de segurança. Aí outro dia, olha, foi uma mulher lá na escola falar sobre o meio ambiente. Tem que reciclar o lixo, não pode jogar lixo no chão. Foi uma mulher lá na escola hoje falar, meu pai, você não pode bater na minha mãe. O que vai acontecer com essa criança? Então nós precisamos sim atender as crianças e adolescentes, mas nós temos que primeiro formar esses adultos que são responsáveis por eles e por elas. Concordo. Gostei do seu pitaco. Eu gostei da sua clareza na explicação, que concordo que tem que capacitar esses profissionais, sim, os professores. Eu só faria um adendo, desde que não seja de forma ideologizada. Não tem nada a ver uma coisa com outra. outra. Pois é, desde que... Nada a ver uma coisa com outra. Não, eu só defendo que não tenhamos, né?
Tem que ser preto no branco, Sim. não é coisa do... Educação e educação. Educação, exatamente, né? E educação. Exatamente. Concordamos, não? Concordamos nesse ponto? Concordamos. Concordamos. Grande Ana Emília, satisfação enorme tê-la aqui. Lorenberg, deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Você tem uma duvidazinha aí para ela responder em 1 minuto e meio? Que horror. É muito pouco tempo, né? Para gastar o tempo que nos resta. Veja, a comissão executiva do Colégio de Coordenadores da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Poder Judiciário Brasileiro, que acho que no final do ano passado tomou posse 7 integrantes. Pronto. Eu gostaria de ouvi-la exatamente sobre essa comissão. 1 minuto e meio. Olha, eu vou ficar te devendo essa resposta, né? Porque eu não tenho nenhum conhecimento sobre isso. É a comissão executiva do Colégio de Coordenadores da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Poder Judiciário Brasileiro. Tá. Então, é a comissão onde a desembargadora Herotides faz parte. Isso. O ano passado era a desembargadora Aparecida Ribeiro, né? E que nós não temos esse acesso. Né? Então, elas, como coordenadoras, é que resolvem todas as questões com os demais coordenadores. Eu quero de coração aqui agradecer aqui a doutora Ana Emília Sotero. De verdade, eu admiro demais o trabalho que a senhora desenvolve, viu? Sempre verdadeira. Não foi à toa que eu a convidei para vir aqui ao programa mais uma vez, ao programa Opinião. E esse espaço continua a postos para bem informar. Se a senhora puder, não que a senhora seja garota de recado, fala para a gloriosa Maria Herotides que nós estamos aqui de coração aberto, portas abertas para que ela venha aqui, dar um tiquinho de sua grandeza de inteligência e tudo para o nosso telespectador. Não é nem para mim, não precisa nem olhar para mim. Fala para o telespectador. Eu adoro a doutora Maria Herotides, um abraço para ela. Obrigado, viu? Tudo de bom para a senhora. Vocês também. Só um lamento que a senhora é corintiana, mas tudo Eu bem. jamais sou Flamengo até morrer. O corintiano é ele. Ah, é o marido, eu Carlos não. está ali, Carlos. Então, pelo negócio que ela falou, foi uma indireta para você. Foi, claro que foi. Você fica mal-humorado quando o Corinthians perde, né? Não é nem louco? Não, tem que estar sempre sorrindo. E ainda chama o Corinthians de Timeco. Eu não posso falar que o Dorileu é corintiano, então... Né? Ah, bom. Salve o Corinthians. Obrigado, tudo de bom para a senhora. Obrigada, você também. Professor Obrigada. Lorenberg, amanhã nós estaremos entrevistando aqui, se eu conseguisse achar o nome da pessoa, que eu não estou lembrado de cabeça, mas vamos lá para o UFMT conversar com um professor, aqui achei. Nós estaremos conversando com o doutor em administração pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, lá o professor do Magistério Superior da Universidade Federal de Mato Grosso, professor Jonas da Costa Cruz, às 19h30. Até amanhã, então. Até amanhã. Até amanhã, se cuida, obrigado. Carlos, que é bacharel em Direito, obrigado, que é o glorioso esposo aqui, não é? E corintiano. O Opinião volta amanhã, às 19h30 ao vivo. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.